E aí vamos seguir em frente. Agora veja bem, se eu coloco para você, em algum momento eu mostrei para você que até o ato de você escovar o dente, ele é um trabalho, ele não é um ato instintivo, mas ele é um ato ao qual você foi ensinado, você foi preparado para fazer. Por quê? Porque ali você tem o fator econômico, você tem fator de saúde. Nós certamente no primeiro momento a gente olha esse ato como fator de saúde. Da mesma forma que o trabalho, eu vou olhar esse trabalho no sentido de que ele é uma ordem, uma importância que ela me gera como a minha necessidade básica. Por que é a minha necessidade básica? Porque assim, o escovar o seu dente não é instinto, mas basicamente é uma das suas necessidades. Necessidade que vai te levar a uma série de outros fatores. Pensando por esse lado, entendendo que isso é um trabalho, eu posso dizer que o trabalho ele acaba sendo uma lei colocada pela natureza. Não, mesmo não sendo algo que seja de nosso instinto. Mas, ou seja, no decorrer dos tempos, a gente conseguiu entender que nós estávamos nos colocando em trabalho, por quê? Porque assim a gente estava alinhado com toda a nossa necessidade como ser humano. Bom, se eu fosse um estudioso e levasse muito em conta o pensamento grego antigo, eu ia falar algo que eu estaria ligado ao cosmo quando eu exercesse esse trabalho, né? Quando eu me colocasse nessa condição de trabalho. Se eu for pensar de uma forma mais contemporânea, eu vou dizer que o trabalho ela vai ser necessariamente uma necessidade, porque a gente vai trabalhar, e aqui eu vou dar o conceito mais contemporâneo possível. Eu vou me colocar ao trabalho, por quê? Porque o trabalho vai me pôr a uma renda, um trabalho profissional, e essa renda ela vai satisfazer as minhas necessidades. E essas necessidades no seu total. Por que no seu total? Veja bem, através do trabalho eu consigo um salário ou uma renda, né? Automaticamente isso vai satisfazer as minhas necessidades que são pessoais, ou seja, no sentido que eu posso ter uma roupa para usar, que eu posso ter a minha pasta para escovar o dente, eu posso ter uma casa e coisa e tal, coisa e tal. E ele necessariamente vai aumentar o meu lazer. Por que aumentar o meu lazer? Porque é a possibilidade que eu tenho de olhar e falar bem assim, olha, eu vou economizar aqui, porque aí eu vou ganhar uma graninha aqui, e eu vou parar de andar a pé, eu vou começar a comprar uma bike para me andar. Ou senão eu vou economizar mais ainda e falar bem assim, olha, eu vou poder comprar o meu carrinho para andar, depois que eu tirar minha carteira e coisa e tal. Eu posso olhar e falar bem assim, olha, eu não quero andar de carro, nem carteira eu tenho. Ah, e eu posso andar de ônibus. Ah, mas o ônibus nesse horário ele tá um pouco lotado demais. Vou fazer as contas aqui. Ah, tá, nesse horário eu vou pegar um aplicativo de táxi aí, um Uber, um 99, sei lá. Podemos citar empresa aí sem estar ganhando nada, né? Já que não adianta gritar pro Uber nem pro 99 pagar nós, que eles não vai pagar. Mas enfim, ou seja, eu tenho um aumento aqui do meu lazer, da minha satisfação através do momento do trabalho. Esse aumento da satisfação ele vai estar presente em todas as espécies de comunidade. E ela necessariamente ela vai vir do trabalho. Veja bem, vou pegar a comunidade que de repente seja mais desprendida da ideia do trabalho nesse que seu conceito financeiro. Pessoal do movimento hippie, né? Pessoal do movimento hippie que era muito forte na década de 70 ali, fim da década de 60, 70, e que hoje não tem lá sua força, mas você encontra um ou outro. É claro que assim, se eu fosse pensar no conceito da sociologia, se fosse um sociólogo analisando aqui, o sociólogo ia falar bem assim, olha, tem um quesinho aí dessa comunidade, desse movimento hippie, a gente tem que pensar em que classe social que eles estão, por que conseguem ter essa postura. Mas a gente vai deixar esse conceito de lado e eu vou pegar só o conceito da necessidade do trabalho. Porque assim, a única coisa que gera renda é o trabalho. Não existe nenhuma outra forma de gerar renda, que eu te faço um desafio, inclusive, hein? Estou fazendo uma afirmação.
Não existe nenhuma outra forma de gerar renda que não seja o trabalho. E qual que é o desafio? Te desafio a olhar para mim e falar assim, professor, é mentira. Dessa forma aqui eu consigo gerar renda sem trabalhar. Qual que é a questão? É que, às vezes, a sua fonte de renda não é necessariamente o seu trabalho, mas alguém está trabalhando para gerar sua renda. Até mesmo investir na Bolsa de Valores. Alguns falam bem assim, eu estou trabalhando só com a renda. Bom, existe o seu trabalho, na verdade, aí. Por quê? Investir quer dizer que você tem que estar olhando em qual lugar você vai estar investindo. Isso é trabalho intelectual. E para uma e para outra empresa ter suas ações maiores, valoradas ou menor valoradas, necessariamente você tem um quadro de funcionários que estão exercendo com eficácia ou não para aquela empresa crescer ou não. Ou seja, eu tenho um elo de trabalho, eu tenho uma ligação aqui. No caso do movimento hippie, né? O falar assim, a gente vai trabalhar só para o nosso sustento, aquela coisa tranquila, aquela coisa paz e amor, né? Pá. Só que aí eu vou fazer meus colarzinhos de miçanga para vender. Para vender. Eu quis lucro. Ou seja, por que eu quis lucro? Porque através de ter essa quantia financeira, eu posso então fazer como é que eu vou dizer? Eu posso levar a vida da forma com a qual eu quero, certo? Então, assim, essa necessidade, ela tem duas ideias aqui também, veja bem. A minha necessidade como indivíduo e a forma com qual a sociedade ela me coloca como indivíduo. Em que sentido é esse? O sentido é que existe uma constância no trabalho a partir do momento que a sociedade também vai nos cobrar essa constância do trabalho, certo? A partir do momento que a gente é livre para escolher onde que a gente quer trabalhar, coisa e tal, quer dizer que você pode escolher. Agora, assim, posso hoje falar bem assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou ligar lá no RH do Lins e pedir minhas contas. Bom, não sou um trabalhador, não sou escravo, né? Eu sou um trabalhador. Posso fazer isso? Posso. Resguardado de todas as condições legais, cumprir aviso, não cumprir aviso, coisa e tal. Só que eu não posso fazer isso e falar bem assim, a partir de hoje também eu não vou trabalhar. Ah, professor, mas e se você não quiser? Bom, alguma forma para exercer o meu ganho eu vou ter que ter. Nem que seja pedir para alguém que trabalha. Ou seja, a ideia necessariamente, a minha ideia de, não só de riqueza, mas a minha ideia de ter as condições básicas de sobrevivência, ela está necessariamente ligado a essa continuidade do trabalho, certo? Isso em tudo. Seja nas sociedades ao qual você é livre para exercer, para a sua venda da sua força de trabalho onde você quiser, seja nas ditas economias de Estado, em que é o Estado que vai determinar as formas de trabalho, como vai ser, ainda existe, na verdade, uma forma valorativa que é dada ao seu esforço, ou seja, o seu trabalho, ele vai ser colocado de alguma forma, e detalhe, existe uma constância, existe uma permanência, certo? Por quê? É através desta constância que eu tenho, então, algo que vai ser muito valorado, não só no individual, mas em toda a questão social, que é a estabilidade. Então, veja bem, qual que a gente tem uma diferença social aqui no sentido que precisa do trabalho, todos precisamos. Você tem sociedades que vão olhar e falar bem assim, bom, hoje eu vou tirar o meu sustento disso aqui, amanhã a gente vê o que a gente faz. Só que este amanhã a gente vê o que a gente faz, ele, por não ter essa constância, essa estabilidade, uma coisa ou outra pode dar errado em algum momento. Quando nós temos essa continuidade do trabalho, eu tenho, então, a constância, a certeza de que o meu devir, ele vai ter uma garantia, né? O meu amanhã, ele vai ter uma garantia. Então, ou seja, eu consigo, assim, valorar, vou olhar e pensar da seguinte forma, bom, o valor do meu trabalho, ele necessariamente ele tem um X, ou seja, eu consigo dizer, né, no sentido profissional, eu falo, ele vale tanto, e aí depois já a gente vai falar um pouquinho mais desse vale tanto, como é que a gente pensa isso.
E aí a gente também tem essa ideia da nossa necessidade de continuação, ou seja, eu tenho a minha necessidade do devir, eu tenho que entender que esse meu trabalho eu tenho uma troca que ela é saudável, na verdade, bem aceita, beleza? Já a gente vai terminar essa ideia.